Boa tarde a todas, todos, todes, espectadores da TV Expresso 61, neste programa de Educação e Direitos Humanos da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, gentilmente oferecido por este canal. Hoje nós vamos entrevistar a professora Maraísa Bezerra Lessa, que é cientista social, mestre em sociologia pela Unesp de Araraquara e é doutora em política social pela Universidade de Brasília. A Maraísa tem uma trajetória muito interessante. Ela inicia no Ministério de Educação como consultora do PNUD na área de cooperação internacional em educação superior. E lá também ela trabalhou como consultora na área de programas de ação afirmativa para a educação superior. Em seguida, a Maraísa teve uma experiência junto à Secretaria de Estado de Educação do DF, onde ela foi chefe do Núcleo de Cidadania, Educação e Direitos Humanos e também teve a função de fazer articulação entre a Secretaria de Educação do DF e a área de Educação em Direitos Humanos do MEC, que estava vinculada à SECADI. E também como representante da Secretaria de Estado de Educação do DF, ela participou de conselhos e comitês de garantia de direitos, o Comitê Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, o Fórum PET, no Comitê de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o CEPET, e também no Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte. Atualmente, ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no campus de Águas Lindas, que é uma cidade vizinha a Ceilândia, não é? Que é uma das nossas cidades do Distrito Federal. E, atualmente, então, ela também é pesquisadora de um núcleo que se chama Violência, Tráfico, Exploração Sexual de Crianças, Adolescentes e Mulheres. É a vice-líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social, Cultura e Território, lá no IFG de Águas Lindas, de Goiás, e hoje está como convidada especial enquanto coordenadora da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos no Distrito Federal. Ela tem temas de pesquisa e publicações em diversas áreas, em educação e direitos humanos, a política de proteção às crianças e adolescentes, a política de drogas no sistema educacional do DF e também na área da indústria cultural e cultura de mídia. Então, uma boa-vinda para a nossa querida Maraísa Bezerra Lessa. Eu espero que você também agora possa se apresentar aos nossos espectadores, que são hoje o público desta entrevista. Boa tarde a todas, todos e todos. Boa tarde, professora Anaí. É uma alegria muito grande estar aqui. E acho que a senhora já apresentou tudo, né? A senhora trouxe coisas que acho que eu nem me lembrava da minha trajetória. Me sinto completamente contemplada na sua fala. E agradeço demais o convite. É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando esse momento com a senhora. Espero poder contribuir um pouquinho com o debate. Com certeza. Certamente teremos aqui uma hora de muita revelação, né, desta sua trajetória profissional, acadêmica, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esta trajetória na área da educação e direitos humanos, né, nesses diferentes espaços e entidades e órgão público, né, que você trabalhou. Bom, vamos começar, né?
eu vejo que pensar a minha trajetória, né, com educação em direitos humanos, olhando lá atrás, e o meu interesse pela pesquisa, eu acho que ele veio um pouco desde a graduação. Eu me lembro que na graduação eu participava de um grupo de teoria crítica, e era um grupo que ajudou muito na minha formação, inclusive agora na tese de doutorado, né? Então, foi muito importante para mim. Mas naquele momento eu já sentia falta, eu pensava, gente, a gente ficava aqui só criticando, e cadê a intervenção? Cadê a cidadania? Cadê pensar projetos de extensão, né? Isso em 2002, né? E eu me lembro que naquela época eu cheguei a apresentar para o meu orientador um projeto de extensão, porque eu queria muito trabalhar projetos mais interventivos, né? E tinha como foco a formação da cidadania, né? Naquela época, o termo educação em direitos humanos ainda eu não conhecia, né? E aí fiz graduação, fiz um mestrado, né? Como a senhora colocou, estudei a política cultural do SESC São Paulo, né? Que tem muito também essa questão da inclusão, né? Mas foi uma análise crítica. Quando terminei o mestrado em 2005, 2006 passei por uma seleção de consultoria no MEC, na CESU, né? E era uma seleção para trabalhar aí foi aí onde eu conheci, né? Quando eu conheci o tema Educação em Direitos Humanos, tive pela primeira vez contato com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Na época eram projetos de ação afirmativa, era o ProLin, de Uniafro. Fiquei 6 meses lá, foi um espaço de muito aprendizado, né? De muita... Enfim, de conhecer um pouco, né? Essa experiência nas políticas públicas, que quando a gente sai da graduação e o mestrado é muito diferente, né? A academia é muito distante da prática, da realidade, tanto da esfera administrativa das políticas públicas, como do chão da escola, né? Eu acho que isso é um ponto importante para salientar. Então, estar no MEC naquele momento foi um momento de muito aprendizado. Depois eu passei no concurso da Secretaria de Educação como servidora, professora de Sociologia. E aí, curiosamente também, várias curiosidades. Na época, o concurso era para trabalhar no noturno como professora de Sociologia. E eu era sozinha em Brasília, né? Porque eu sou do interior de São Paulo. Saí daqui. E eu não tive... E eu fiquei com medo, assim. Todo mundo falou, não, era para ir muito longe, para Planaltina, Paraná. Todo mundo falava assim, não, é perigoso. Tem muita criminalidade, tem muita coisa assim, e eu não fui, né? Aí fiquei trabalhei um tempo até na gerência de pagamentos, depois eu fui, aí onde começou, né? Aí onde eu fui trabalhar numa assessoria de cultura de paz, que era um trabalho bem interessante, assim, esse trabalho de prevenção à violência, enfim, na Secretaria de Educação. E aí, no processo de transição, né, houveram umas mudanças, né, eleitorais, queda do... Enfim, aí foi criada uma subsecretaria na Secretaria de Educação, subsecretaria de Educação Integral e Direitos Humanos. Aí é nesse momento que eu me aproximo e que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação do DF se aproxima mesmo com a questão do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? Que era uma discussão nacional anterior, mas esse momento é introduzido, né, de forma mais sistematizada na Secretaria. E aí era uma subsecretaria de Educação Integral, Cidadania e Direitos Humanos. Inclusive, era na gestão do professor Erasto, ele era secretário adjunto, se eu não me engano, na época, né, um grande nome na área de Educação e Direitos Humanos. E aí eu fui convidada, na época, a diretora de Direitos Humanos era a Adriana Miranda. Eu fui convidada para assumir o núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. E aí começou essa articulação, né? Na época, estavam construindo o MEC, fazer algumas reuniões para a construção dos planos estaduais. Acho que a senhora deve ter participado desse período do comitê, né? E aí eu lembro que teve uma reunião aqui no Hotel Nacional. Enfim, aí eu comecei a participar um pouco dessa construção, assim, da construção desse plano da diretoria. Enfim, foi um momento muito, muito marcante. Essa diretoria, ela tinha uma preocupação muito grande com a questão, o nosso plano de ação, com a questão da criança e do adolescente. Então, as ações eram muito voltadas para a questão do protagonismo infanto-juvenil e para a aproximação, né? É uma questão que eu trabalho muito, da escola com a rede de proteção da criança e do adolescente. Porque a gente entendia que a escola tem um papel importante, né? Nessa garantia do direito, né? Das crianças e dos adolescentes. E a gente tentava também se aproximar um pouco da EAP, né? Que fornecia a formação de professores, enfim, era um trabalho mais ou menos nessa natureza,
bem focado na questão da criança e adolescente em articulação com a rede, o protagonismo de toda a comunidade escolar, enfim. Houve uma mudança na secretaria, né? E aí essa subsecretaria ela foi extinta, né? Mudou a estrutura da secretaria e aí as temáticas, né, de educação e direitos humanos foram para a subsecretaria de educação básica. Então nessa reestrutura surgiram duas coordenações, né? Que era a coordenação de educação e direitos humanos e a coordenação de diversidade. Que eu considero, porque a subsecretaria de educação básica, ela é o coração pedagógico da secretaria, eu diria, né? Que pensa, né, as políticas. Então, nesse momento foram criadas duas coordenações, o que eu vejo também como algo bem positivo, porque dá peso para as duas temáticas, embora essas duas temáticas se relacionem muito, né? É difícil pensar direitos humanos sem pensar diversidade, aí tem todo um debate em torno disso. E eu continuei como chefe do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. A estrutura tinha uma coordenação de educação e direitos humanos, o professor Mauro Gleison, inclusive da nossa rede, era o coordenador, tinha uma gerência, que era a Luzia Nascimento, e abaixo tinha alguns núcleos, que era o núcleo da socioeducação, o núcleo de educação ambiental e o núcleo de cidadania e direitos humanos. Nesse núcleo, o trabalho ele era também muito ligado a essa articulação com a rede. Então, a Secretaria de Educação ela tem assento, né, em vários desses planos que a senhora citou. Tínhamos assento no Fórum PET, né, de erradicação do trabalho infantil, assento no PPCAM, de proteção às crianças ameaçadas de morte, assento no CDCA. O CDCA eu nunca participei, mas a coordenação tinha esse assento, né? Assento no Comitê de População em Situação de Rua. E aí o nosso trabalho era tentar pensar qual era o papel da Secretaria de Educação para na promoção do direito a essas populações mais vulneráveis. E aí é interessante pensar que isso tem tudo a ver com a educação em direitos humanos, a educação em direitos humanos, né? Porque a escola ela tem um papel pedagógico importante nessa rede, né? Então, pensar essa inserção, né, dessas populações no currículo, né, na parte pedagógica, é um grande desafio, né? E fazer esse diálogo. Eu me lembro que no comitê era um comitê de população de rua, nós tínhamos um desafio muito grande de tentar adequar a estratégia de matrícula para inserir as populações de rua na escola. O Fórum PET, a gente tentava pensar ações preventivas, né, ações formadoras, enfim. Uma atuação que eu considero, assim, o pessoal até brincava que eu era a menina das drogas da educação, que eu considero uma das mais, assim, relevantes, que inclusive eu trabalho um pouco com isso até hoje, era no Conselho de Política sobre Drogas, né? Que a Secretaria de Educação tinha um assento e eu representava e desenvolvi um trabalho nessa natureza. Na época, o que a gente percebia é que muitas vezes há uma visão em relação ao usuário de drogas muito estigmatizante, né? E não inclusiva. Então, a gente fez uma articulação com o PRODEC, que é o Programa de Estudos da Dependência Química da UNB, a professora Fátima Sutibra, que a senhora deve conhecer. E naquele momento nós nos aproximamos, né? A secretaria se aproximou do PRODEC. E aí nós construímos, foi um momento muito especial, assim, que eu tenho boas recordações com o Mauro e a professora Fátima, nós construímos uma política sobre drogas da secretaria, orientando toda a secretaria a ter um olhar mais inclusivo, um olhar pedagógico, um olhar mais acolhedor em relação a essas populações, no sentido de garantir uma prevenção mesmo ao uso de drogas. Não que a gente enfim, um olhar de que o que a gente acreditava na época, e eu acredito até hoje, é que a questão do uso de drogas na escola, muitas vezes esse estigma, né, que o usuário tem, isso afasta, né, isso não inclui. E eu sempre digo que se a escola não acolhe, a família não acolhe, o traficante está lá na ponta acolhendo, né? Então era um trabalho importante. E aí era muito feito esse trabalho de articulação com a rede. Importante trazer também, eu acho um histórico, algo bem interessante na Secretaria de Educação, do DF, é que havia subsecretaria, havia a coordenação de educação e direitos humanos, e nós tínhamos coordenadores intermediários de educação e direitos humanos e diversidade. Então, o diálogo da subsecretaria eram com coordenadores nas regionais de ensino. E aí era um trabalho também de formação, era ponte, né? Então, naquele momento, os coordenadores intermediários eram a nossa ponte. Então, tinham projetos em parceria com a Justiça, enfim.
E aí, isso é bem desafiador, assim, né? Porque pensar a estrutura da secretaria, né, e levar as demandas da escola, é bem desafiador trazer e fazer essa troca. Foi muito rico para mim. Uma questão importante também, que eu acho que vale a pena frisar, né, que eu me esqueci, é que naquele momento, desde o processo de constituição da Subsecretaria de Educação Básica, a educação em direitos humanos passou a ser tema transversal na secretaria, né, no currículo da educação básica. E aí foram feitas várias plenárias regionais. Eu me lembro que na época da subsecretaria, a gente se pensava na criação de uma escola do Cerrado, depois, com a mudança da gestão, esse título mudou. Mas o fato é que o currículo em movimento que se tem hoje na Secretaria de Educação do Distrito Federal, que tem a educação em direitos humanos, a diversidade, como eixo transversal, foi construído naquele momento e foi construído a partir de um processo participativo, né, das escolas. Foi um momento muito rico, assim, na minha trajetória. Depois disso, eu... Não sei se eu me esqueci de algo, mas acho que é basicamente isso. Depois disso, eu passei em 2014, né? Eu passei no concurso do IFG, Águas Lindas, né? E aí, curiosamente, por isso que eu trouxe aquilo no começo. Você vai para Águas Lindas, né? Eu trabalhava aqui no setor comercial norte, né? E aí eu falei, vou, né? E Águas Lindas também tem o mesmo estigma, né? Mas depois dessa trajetória na secretaria, eu passei a perceber que a escola é muito rica, que a escola tem um potencial, que o chão da escola é muito rico. E que muitas vezes se constrói alguns estereótipos em relação especialmente às escolas da periferia, aos alunos das periferias. E assim, eu digo, olha, eu estou desde 2014, né, em Águas Lindas. Eu nunca sofri um desrespeito, eu nunca fui desrespeitado. Então, assim, as populações, os estudantes da periferia, eles são muito acolhedores com aqueles que os respeitam, né? Que respeitam seus limites. E aí eu fui para Águas Lindas, muito feliz, foi uma escolha muito boa. Mas eu sempre digo que a minha grande escola, olha, eu tenho graduação e mestrado na Unesp e agora doutorado na UNB. Mas a minha grande escola foi a Secretaria de Educação do DF. Assim, eu convivi com pessoas maravilhosas que me ensinaram muito assim, sobre educação. Se eu estiver estendendo muito, a senhora avisa, viu, professora? Não, está muito bem, está ótimo, porque a trajetória é longa, não é? E é importante você detalhar um pouco para que os ouvintes, né, possam acompanhar o que é a sua contribuição, né, nesta esfera da educação e direitos humanos. Não é? É interessante você ter essa tese recente que você fez este ano da formação dos sujeitos de direitos a partir das vozes dos estudantes do FG de Águas Lindas, no contexto da ocupação dos secundaristas de 2016. Né? Você terminou seu doutorado no Programa de Política Social da UNB. Você poderia contar um pouco os resultados da sua pesquisa? Posso sim, professora. Bom, eu vou tentar trazer um pouquinho, estabelecer um link com o que eu estava falando, que eu acho que tem a ver assim, com um pouco com os resultados da pesquisa, né? Quando eu saí da secretaria e fui para o IFG, eu percebi que a secretaria ela tinha alguns entraves burocráticos para a implementação de ações em educação e direitos humanos. E aí eu tive mais certeza que a educação em direitos humanos se faz no chão da escola, né? E aí eu lembro muito a teoria crítica dos direitos humanos, da educação e direitos humanos, que os documentos normativos eles são uma parte do processo, né? Mas a luta, a efetivação dos direitos faz no chão da escola, no chão das redes. E aí, quando eu fui para o IFG, e eu já vou entrar na minha tese, eu fiz um exercício de trazer um pouco, né, toda essa discussão da Secretaria de Educação para o IFG e para Águas Lindas. Tentar articular um pouco essa rede de proteção de direitos da criança e do adolescente. Aí acabei coordenando um projeto de extensão, né, o Águas Lindas que Protege, que fortaleceu e articulou, assim, bem, assim, foi um exercício, né, de articulação, de formação de conselheiros tutelares, de profissionais da rede, enfim. E aí trabalhei um pouco nessa articulação. Em 2016, e nisso o meu projeto de doutorado era sobre a política de educação e direitos humanos da Secretaria de Educação, né? E em 2016 teve ocupação em Águas Lindas, né? E os alunos ficaram um mês e 8 dias ocupados, né? E aquilo também mexeu demais comigo, né? Mexeu muito comigo, porque eu percebi, assim. E aí fui levantando algumas hipóteses, né? Que já vou chegar um pouco nos resultados da pesquisa,
que aquilo sim era uma experiência de educação em direitos humanos e contra-hegemônica, né? Então, eu fiquei me perguntando, né? Para mim, aquilo era educação em direitos humanos. Educação em direitos humanos, embora eu considere relevante, tem toda a importância dos projetos que a gente faz, né, em parceria com outras instituições, mas a riqueza daquele processo democrático, dos estudantes em assembleia, dos estudantes promovendo rodas de conversa de temas dos seus interesses, dos estudantes indo para outras instituições levar o debate, dos estudantes reivindicando seus direitos, aquilo, assim, para mim era assim, era o assim, aquilo que eu queria, sabe, enquanto educação em direitos humanos, enquanto processo democrático, autonomia dos estudantes, não foi muito rico. E aí aquilo ficou. Só que quando eu voltei para a sala de aula, eu percebi que nem todos os estudantes tinham essa mesma leitura que eu. Que alguns estudantes tinham algumas críticas ao movimento. E aí eu fiquei me perguntando, né? Acho que a grande questão da pergunta, da tese que depois eu respondo, é por que alguns estudantes, né, eram favoráveis, né, à ocupação, né, e viam na ocupação uma estratégia de garantir o direito à educação, e outros não. E mesmo aqueles estudantes que eram contrários à ocupação, eles também valorizavam o direito à educação. Só que era uma perspectiva mais individualista, mais liberal, talvez até conservador, enfim. E aí essa foi a minha questão de pesquisa, né? A minha primeira questão, assim, grande questão, por que alguns estudantes foram favoráveis e outros contrários, né? E aí pensando que todos esses estudantes passaram pelo mesmo processo formativo, né? Na instituição. E aí uma outra reflexão também que eu trouxe, eu trago para a tese, é que o que a gente percebia no campus Águas Lindas era muito retrato do contexto nacional, né? E aí eu trabalho com a ideia que existem projetos políticos em disputas na nossa sociedade. E aí a educação em direitos humanos e os direitos humanos também estão em disputa, né? É um conceito de disputa. E aí era o projeto político democrático participativo, né? Que é a educação que queremos, que é a educação em direitos humanos que queremos, o projeto político neoliberal e um projeto político neoconservador. Então, de alguma maneira, esses projetos políticos, pensando numa perspectiva macro no contexto do golpe, né, de 2016, eles estavam presentes entre os docentes e entre os alunos, de alguma maneira. E aí a intenção era pesquisar um pouco isso, né, como isso se dava e qual a interferência desses projetos políticos em disputa para os alunos, né. E aí, para minha alegria, foi muito bom, porque eram 206 alunos matriculados no IFG em 2016. Eu passei um questionário para 144 desses estudantes. A adesão dos estudantes também foi muito boa, né? E eu pude perceber que a maioria deles tinha uma percepção muito positiva sobre a ocupação. Pude perceber que a grande maioria deles tinha uma perspectiva muito positiva sobre os direitos humanos, tinham consciência, né, de que como uma periferia e mulher, população LGBT, que tinham muitos dos seus direitos violados. E pude perceber que essa perspectiva neoconservadora de criminalização dos movimentos sociais era mínima, era muito pequena, era um número muito pequeno de alunos que se mantiveram nessa perspectiva. Então foi muito rico o trabalho, assim, muito feliz para mim. Aí, depois disso, né, porque era um questionário, acabei entrevistando 16 alunos, né? E aí uma entrevista semi-estruturada pelo Google Meet. E busquei também, eu entrevistei desde o aluno que eu consideraria mais conservador até as lideranças dos movimentos, né? E aí alunos LGBT, alunos negros, mulheres, enfim, tentei dar conta, né, dessa diversidade desses estudantes, né, essa heterogeneidade também. E aí eu fiquei muito feliz também, porque o que eu pude perceber é que mesmo aqueles que se posicionaram numa postura, muitos daqueles, né, que se posicionaram numa postura contrária à ocupação em algum momento, entendem que aquele momento histórico teve uma relevância para o seu processo, né? E todos eles, sem exceção, com exceção de uma aluna que estava passando por alguns problemas pessoais, reconhecem a importância da escola, a importância do IFG no seu processo formativo para uma educação em direitos humanos, né? Para compreender, né, que as mulheres, a população LGBT e os negros têm seus direitos violados, né? Eu fiz esse recorte. Então, foi um trabalho muito rico que eu pude compreender. E compreendi também que a escola formal é fundamental nesse processo. Porque tudo começou a partir da ação dos professores, né? Os professores na escola, em sala de aula. Eu trabalho educação antirracista, trabalho questão de gênero, assim. E aí eles
construíram aquele movimento todo e trouxeram demandas deles, né? Então foi muito rico compreender isso, assim. E, enfim, eu acho que é isso. Vejo também que foi muito interessante também observar, né, que as críticas que algumas pessoas fizeram à ocupação e ao processo todo, né, como o movimento social é muito heterogêneo, as próprias lideranças da ocupação também fizeram uma autocrítica que batiam, né, que estavam sintonizadas. E aí eu achei muito bacana também perceber que o movimento de 2016, em 2021, eles conseguem fazer essa releitura, essa reflexão crítica. E o sujeito de direitos é esse, né? A gente não pode pensar. E aí eu concluo a tese, né? Dizendo que o sujeito de direitos não era aquele que era favorável contra a ocupação. O sujeito de direitos é aquele, e aí eu utilizo muito a concepção do sujeito de direitos do professor Carbonari, né? O sujeito de direitos é aquele que se modificou, né? Aquele que construiu uma nova subjetividade, a partir de uma intersubjetividade, novas institucionalidades, né? Ou seja, o sujeito de direitos é aquele que se modificou, que passou a ter um olhar mais respeitoso, passou a ter uma atitude mais respeitosa em relação aos outros. E isso independe de ter apoiado ou não a ocupação. Isso, a escola tem um papel muito grande para isso. Eu penso que interessante, é basicamente isso, assim, as liberais da tese. Desculpa se eu me prolonguei, porque eu me empolgo. Não, mas é muito interessante, e é importante que se faça os estudos de movimento estudantil, não é? Especialmente a questão da juventude, que hoje está, principalmente aí os seus alunos de ensino médio, que foram confrontados, né, com uma reforma educacional que eles não participaram. Né? E essa reforma educacional mudou os currículos, né? Em relação à sociologia, às artes, né? À filosofia, que são áreas críticas, onde os jovens podem ter essa oportunidade, não só de exercer a criatividade, como de ter uma apreensão da realidade bastante profunda e a nível do diálogo, do debate com os colegas, com os professores, né? E com os próprios atores sociais e políticos. Né? Então, acho muito enriquecedora essa experiência que você traz do campo da educação e direitos humanos. E agora que você é coordenadora da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos no DF, você podia contar para os nossos e nossas ouvintes, como foi esse início do trabalho da rede, né, aqui no DF? Seria interessante a gente conhecer um pouco melhor essa experiência do DF. Tá, ok. A rede começou a ser, senhora melhor que ninguém, que é na coordenação nacional, começou a ser reestruturada no final do ano passado, né? E aqui os comitês locais, eles se constituíram no início desse ano, né? Acredito que lá para abril, enfim, né? No início do ano, e nesse momento a gente fez um trabalho muito de buscar parcerias, né? E acho importante trazer que já existe um trabalho de educação em direitos humanos muito rico sendo feito no DF, né? O próprio NEP, que a senhora coordena, e as escolas da Secretaria de Educação, existe um trabalho muito bem feito. Então, nesse primeiro momento, nós buscamos articular esses diversos atores para trazer para a rede, né? Para trazer, para a gente se conhecer, buscar isso tanto dos movimentos sociais como do setor público, né? E aí a gente fizemos algumas reuniões, né? Foi encaminhado construímos o nosso plano de ação, né? O nosso plano de ação ele está muito sintonizado com as orientações da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, com as orientações nacionais, mas tem como peculiaridade as demandas específicas do DF, né? Então nós entendemos que educação e direitos humanos tem um plano nacional e que a gente está em sintonia, especialmente em relação aos processos democráticos, enfim, a gente se pauta muito nesse plano. Mas tem um olhar específico para as demandas do DF, né? E aí pensar também a questão do Cerrado, a questão das populações LGBT, a questão das populações negras, enfim, a questão da população de rua. Então, a ideia foi construir um plano de ação nesse sentido. Foi uma construção coletiva, com todos os atores envolvidos, né? Em outro momento, até posso disponibilizar o plano. E aí a gente, só que tivemos algumas dificuldades, especialmente em virtude da pandemia, né? Muitos projetos ficaram parados, né? Porque muitas pessoas têm acesso, né, aos meios tecnológicos como nós, mas a gente sabe que muita gente não tem. Isso dificultou um pouco o trabalho, a ação efetiva.
Mas ainda assim, acho que foi positivo. Agora, recentemente, nós passamos um mapeamento, né, de todas as ações feitas. Como eu falei, todos os atores da rede do DF já desenvolvem ações de educação em direitos humanos. Aí eu destaco muito a UDF, né? A UDF é uma grande parceira, a professora Gisela Pellegrinelli está na coordenação também, né, da rede do DF. Houve um seminário internacional de educação em direitos humanos, ela fez um curso sobre temas relacionados à questão da pobreza, enfim. E a UDF é a Universidade do Distrito Federal, né? É bom a Isso, gente deixar claro que o nosso público é nacional, né? Isso, Então, é uma universidade privada, mas ela tem um eixo nos direitos humanos e na educação em direitos humanos, né? E tem sido isso, uma parceira grande, né, deste trabalho da rede brasileira. Isso, foram temas contemporâneos o curso. E aí foi muito bacana. Aí alguns outros atores também fizeram trabalhos, muitas lives nessa área, né? Em Águas Lindas nós fizemos um trabalho, nós temos um problema em Águas Lindas que é a questão que é a questão que muitas vezes os conselhos eles não, os processos democráticos não se efetivam, né? Então nós temos um Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente que tem dificuldade de inserção da sociedade civil. Então promovemos uma formação nesse sentido, né, para garantir um pouco mais essa inserção. Alguns trabalhos sobre a questão da educação antirracista. E aí, uma questão que eu pulei, né, já fui para Águas Lindas e deveria ter falado antes, é que uma ação do plano do DF é ampliar para o entorno. Porque a gente sabe, né, que o entorno do DF, especialmente as cidades de Goiás, nem Goiás olha muito e o DF fala, não, é Goiás, né? E Goiás fala, não, é entorno. Então, é trazer um pouco olhar, né, tentar levar a educação em direitos humanos para essas comunidades. E aí, inicialmente, Águas Lindas de Goiás, mas a ideia é transferir, é levar um pouco desse debate, dessa discussão para as cidades do entorno. Isso aí a gente colocou como toda a região metropolitana de Brasília. E é basicamente isso assim, que a gente está pensando. Agora nós estamos construindo as ações para o ano que vem. E, enfim, o trabalho esse ano foi um pouco nesse sentido, né? Agora é concluir. Vai haver agora, aproveito para divulgação, né, professora? A gente aproveita o seminário, o segundo encontro nacional, né, da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. E aí a senhora pode falar melhor do que eu sobre ele. E estamos também nos articulando, né, para apresentar trabalho, apresentar um pouco dessas experiências, né, que são feitas na ponta. É interessante porque o encontro vai ter rodas de diálogo, né, que vão discutir as experiências dos estados e do DF, né? E acho que aqui nós vamos ter algumas experiências bem interessantes, né? Tanto a nível das universidades, não é, como da escola pública aqui do DF, né? Da rede pública do DF, universidade de ensino superior privadas também, né? Nós temos a Uniprojeção, né? A universidade que também tem observatório de direitos humanos, o IESB, né? Que também é uma instituição de ensino superior aqui do DF, também tem um observatório de direitos humanos. Então, com certeza, nós vamos ter algumas experiências muito interessantes para relatar no encontro nacional, né? E acho que essa contribuição do DF, pensando inclusive a Universidade de Brasília, que já tem até uma Câmara de Direitos Humanos recentemente aprovada e tem uma política de direitos humanos, né? Tudo isso se soma tanto a nível acadêmico como nos projetos de extensão, né, que as diversas universidades públicas e privadas têm desenvolvido ao longo destes últimos anos, né? E que desafios você está vendo para a implementação das ações de educação em direitos humanos no contexto político do Brasil hoje? Nossa, professora, é bem desafiadora essa pergunta, hein? Eu vejo que a gente, infelizmente, nós estamos num contexto de muita... É lógico que os movimentos sociais, especialmente para quem está dentro, para quem estuda, a gente sabe que eles são muito heterogêneos, né? E não dá para pensar numa
divisão, né, assim, direita e esquerda, a gente sabe que temos as nossas diferenças entre os grupos, mas o que se vê a senso comum é uma polarização, né? E essa polarização ela dificulta muito o diálogo. E eu me preocupo com esse contexto, porque como pensar uma educação em direitos humanos, né? Como pensar a implementação de ações de educação em direitos humanos sem diálogo, sem processo democrático e sem participação. E aí eu gosto muito, né? E a minha tese contribui um pouco para isso, né? Da ideia do Paulo Freire da amorosidade, né? Eu acho que falta um pouco isso. Porque uma coisa, eu faço essa leitura, né? E vejo como um grande desafio isso, né? Eu sou meio gramsciana, né? Então a gente tem que estar sempre em disputa pela hegemonia e consenso. E uma coisa é a gente pensar um projeto político neoconservador, o projeto político que o Bolsonaro e o seu grupo defende, e até algumas igrejas evangélicas, né? Essas bancadas religiosas. É um projeto político de poder, né? Agora, outra coisa é o trabalhador lá na ponta que acredita nesse projeto político, né? Que acredita no pastor, que acredita na igreja, e aí eu penso que a gente tem que ter um olhar mais acolhedor a essas pessoas, né? Mais acolhedor a essas pessoas que não ganham nada com esse projeto político, né? Que não ganham nada com isso e que acabam sendo... Elas acreditam realmente, né? Elas acreditam que Deus, pátria e Deus acima de tudo, né? Só que elas não compreendem, né, que é um projeto de poder por trás disso. E eu vejo hoje em dia que muitos de nós, das esquerdas, né, às vezes a gente não dá conta, né? A gente não dá conta de dialogar, a gente não dá conta de ouvir algumas coisas, e a gente vê aquelas brigas de família, de grupo de WhatsApp, né? Aí eu fico pensando, gente, se a gente não conseguir dialogar com o irmão, com o tio, quem vai conseguir, né? Como levar uma outra mentalidade para essas pessoas se não for pela via do acolhimento, da amorosidade e do respeito? Então, eu acho que esse é um grande desafio, assim, porque como conseguir votos sem acolher, né? E aí eu acho muito importante o trabalho de base, né? Que é ir à ponta, ir às periferias, conversar, dialogar, né? Fazer um trabalho bem Paulo Freireano mesmo, porque o que a gente percebe hoje é que, e eu vejo a Cozinhas de Goiás tem muito isso, né? O Estado, ele fica ausente, os pastores vão lá e acolhem, né? Vão lá e dão cesta básica, fazem festa de aniversário, e aí ganham as pessoas politicamente. Então eu vejo muito, eu gosto muito assim da ideia, eu acho que Paulo Freire é fundamental, aproveitar os 100 anos dele agora, é fundamental nessa conjuntura, especialmente no que se refere à amorosidade, né? E até a ideia da fraternidade dos direitos humanos. Eu vejo isso como um grande desafio para a gente tentar romper, né, com essa bipolaridade, assim, com essa conjuntura que a gente tem hoje, que dificulta o consenso, dificulta a hegemonia, enfim. Basicamente isso, professora. É verdade, eu acho que você tem toda a razão, né? Hoje, neste cenário brasileiro, né? Onde nós temos que conviver com diferenças muito grandes entre a modo de pensar, de sentir e de agir das pessoas, né? É um momento de grande aprendizado para todos, todas, todes, né? É um grande aprendizado para que a gente consiga desenvolver uma escuta, né? Desta voz diferente, né? Dessa voz que não ressoa no campo da educação em direitos humanos, né? Mas eu também tenho muita esperança que este trabalho educativo nas várias esferas da sociedade, né? Dentro, como você mencionou, nas famílias, nas escolas, né? Nos movimentos sociais, enfim, nos coletivos, né? Partidos, sindicatos, e mesmo dentro do Estado, tem um espaço de um debate, não é? Onde é possível que a sociedade encontre os elementos comuns para que ela construa um horizonte democrático e cidadão no futuro, né? O direito ao futuro é o direito à democracia e à cidadania, né? Então, muito obrigada, Maraís, eu agradeço aqui todas, todos, todes que estão presentes neste momento da entrevista, e também aqueles que vão acessar essa entrevista posteriormente.
Muito obrigada pelas presenças e até a próxima semana, que teremos um novo convidado para vocês poderem aproveitar este campo rico das experiências individuais que se cruzam com as experiências coletivas da educação e direitos humanos no Brasil. Então, Maraísa, você também, por favor, se despeça dos e das nossas ouvintes, né? E para que fique nós duas aqui, não é? Dando uma despedida amorosa, né? Fraterna. Exatamente. Todas e todos. Exatamente. Eu agradeço a senhora mais uma vez, professora Nay, pela oportunidade e saúdo, né? Dou abraços, né? Um abraço fraterno, amoroso em todos, que a gente consiga se unir, se fortalecer e construir, né? Uma cultura democrática, uma cultura de direitos humanos. Eu acredito muito no trabalho de base, no trabalho da ponta. Então, eu acredito muito nos professores, nos assistentes sociais e mesmo que a conjuntura não esteja favorável, eu sempre digo que nós somos a resistência. Um abraço e beijos. Obrigada. Então, até a próxima semana, né? Um abraço a todas, todos e todos. Obrigada pela audiência de hoje.